Dados do Instituto Nacional de Câncer, o INCA, revelam que são esperados mais de 700 mil casos novos de câncer de pulmão no Brasil para cada ano no triênio 2023-2025. Este tipo de tumor é o terceiro mais frequente entre os homens e o quarto mais comum entre as mulheres, com 28.620 mortes registradas no último levantamento. A maioria dos casos é descoberta em estágios avançados, por isso a doença é responsável por cerca de 28 mil mortes por ano no país. E agora, em agosto, tem a campanha Agosto Branco, que faz com que o mês seja dedicado à conscientização sobre o câncer de pulmão, um dos tipos de câncer mais letais no mundo. A campanha destaca a importância do diagnóstico precoce, que pode aumentar em muito as chances de cura e melhorar a qualidade de vida dos pacientes. A gente fala mais sobre o assunto e conversa agora com o médico e cirurgião torácico Pedro Henrique Leite, nosso convidado, mais uma vez conosco aqui no Issa Bahia. Um prazer recebê-lo, doutor Pedro. Seja bem-vindo. Bom dia. Bom dia. É um prazer estar no programa aqui com vocês. Bom dia, telespectadores. A gente levando em conta esses altos índices de câncer de pulmão no Brasil, uma doença que causa a morte de 28 mil pessoas, mais de 28 mil pessoas por ano. Isso é porque ainda há uma baixa taxa de diagnóstico precoce? E por quê? O que pode ser feito, não é, para melhorar essa situação? Não, com certeza, Jefferson. Acho que esse é um ponto muito sensível em relação à mortalidade do câncer de pulmão, né? Porque apesar de ser uma doença muito grave e letal, caso a gente consiga diagnosticar esse câncer numa fase mais inicial, as chances de cura aumentam muito, né? Os dados mostram que em todo o mundo esse câncer é diagnosticado em fase muito tardia, muito avançada, em que as possibilidades de tratamento curativo são pouco efetivas, né? Então, geralmente cerca de 80% a 85%, né, dessa doença é diagnosticada já numa fase muito, muito avançada, né, infelizmente. Agora, isso porque os próprios pacientes negligenciam ou os sintomas não são tão perceptíveis, porque e é uma doença que evolui também lentamente. Dá um panorama melhor para a gente, porque é incrível, né? Uma doença tão letal como essa. É dificuldade também dos próprios médicos nesse diagnóstico precoce? Então, existem vários fatores relacionados a isso, né? Eu acho que o primeiro fator é que é uma doença que não costuma dar sintoma numa fase mais inicial. Ela começa com um nódulozinho muito pequeno, em que o paciente geralmente é assintomático. E à medida que esse tumor vai avançando, vai crescendo, aí sim começa a dar sintoma numa fase mais tardia. E aí, às vezes, já está bem avançado. Exato. E o que é o sintoma? Ou quais são os primeiros sintomas? Já considerando que não houve diagnóstico precoce e a doença avançou. Os sintomas, eles costumam ser tosse, pode ser perda de peso, escarros com sangue, né? Isso vai variar do tamanho do tumor e também da localização dele. Pode cursar também com dor, né, no tórax, né? São sintomas inespecíficos e bem variados, né? Outro ponto também importante em relação a isso, principalmente agora que a gente vai no sistema público de saúde, é a falta de acesso, né, do paciente ao sistema, né, de saúde. Então, muitas vezes o paciente ele é diagnosticado com nódulo, mas tem uma dificuldade de acesso a chegar ao médico especialista que realmente vai resolver o problema dele. Então, isso a gente acaba vendo muito, né? Então, essa questão de ser uma doença numa fase inicial assintomática, muito relacionado também à falta de acesso ao paciente ao sistema de saúde, né, são fatores aí que contribuem para esse cenário, né, assustador. Câncer de pulmão tem cura? Quando a gente fala de câncer, é difícil a gente falar em cura, né, mas a gente sabe que a gente consegue controlar a doença, principalmente numa fase mais precoce, e esse paciente ele vai precisar de acompanhamento a vida toda, né? Mas a gente sabe que quando diagnosticado numa fase precoce, a chance de cura aumenta muito. E são, né, aquelas terapias convencionais, a radioterapia, a quimioterapia. Há casos em que é necessária a cirurgia, retirada de parte dos pulmões? Isso. O tratamento ele vai ser definido por um grupo de especialistas, né? Hoje, nenhum médico trata câncer sozinho.
eu cirurgião, a equipe de clínicos, pneumologistas, o próprio oncologista, né? É todo um time ali que vai estar discutindo aquele paciente individualmente, caso a caso, né? Para a gente poder definir o melhor tratamento. Mas, em linhas gerais, o tratamento numa fase mais precoce é o tratamento cirúrgico, o tratamento mais efetivo. A partir daí, quando a doença vai avançando, existe uma combinação de tratamentos que pode variar com cirurgia, quimioterapia, medicações mais avançadas como imunoterapia, terapias-alvo, que são medicações oncológicas que realmente mudaram o cenário do câncer de pulmão até em doenças mais avançadas, né? E quando fala assim, cirurgia, é retirada mesmo de uma parte do pulmão, é? Exato. Hoje a cirurgia ela consiste na retirada, o tratamento padrão é retirada do lobo pulmonar e dos linfonodos, as ínguas, né? Sim. Que ficam próximas ali naquela região aqui dentro do tórax. Tá? Esse seria a cirurgia padrão ouro. A gente sabe que atualmente, quando o paciente é diagnosticado numa fase muito inicial, tumores bem pequenininhos, na periferia do pulmão, a gente consegue até fazer cirurgias menores, poupando mais parênquima pulmonar, mais tecido pulmonar saudável, né? Isso é muito interessante também. Agora, mesmo sendo uma cirurgia para uma retirada menor ali, de uma área menor dos pulmões, é uma cirurgia agressiva essa, não? É uma cirurgia de grande porte, né? Uma cirurgia delicada, né? Que hoje, com o arsenal que a gente tem de tecnologias, a gente aumentou muito a segurança desse procedimento, né? Tanto no que tange assim, a recuperação mais precoce, diminuindo as chances de complicações, né? E um retorno também mais rápido do paciente às atividades habituais. Lembrando que quando a gente fala de câncer de pulmão, geralmente está falando de pacientes mais idosos, são pacientes que já fumaram bastante, então tem outras doenças, né, doenças cardíacas, doenças pulmonares, então é um paciente que merece muita atenção, né, que a gente conta aí com a equipe de cardiologistas, pneumologistas, para poder fazer uma avaliação global desse paciente para a gente diminuir, né, o risco de qualquer procedimento. Agora, o senhor falou que uma das dificuldades para o diagnóstico precoce é o acesso a serviços, ao serviço de saúde. Nesse caso aí, nós estamos falando da atenção básica ou estamos falando dos serviços de média complexidade? Eu acho que como um todo, né? Eu acho que passa muito pela educação, né, do paciente, dos médicos da atenção primária, né, e também a chegada desse paciente ao serviço especializado. Né? Hoje existe uma dificuldade muito grande no serviço público e no privado também isso acaba acontecendo, né? Eu acho que uma informação muito interessante é que hoje a gente sabe que, como existe rastreamento de câncer de mama, rastreamento do câncer de cólon, existe hoje rastreamento de câncer de pulmão, né? Existem dados fortíssimos que você fazer o rastreamento em pacientes de alto risco para a doença salva vidas. Mas aí a gente fica dependendo desses mutirões, dessas grandes mobilizações para fazer o rastreamento de determinado tipo de câncer. Mas quando acontece de um paciente demorar muito para conseguir fazer um exame, às vezes pacientes ficam 1 ano esperando para fazer um exame, considerando o padrão de evolução de um tumor, que a gente sabe varia muito de pessoa para pessoa, mas esse intervalo de tempo, ele pode ser definitivo, pode ser decisivo em relação ao prognóstico de cura ou de sobrevida do paciente? Com certeza, isso é um fator assim fundamental, né? Quando a gente tem um paciente com um diagnóstico de câncer de pulmão, o ideal é que a gente resolva a vida dele ali em 1 a 2 meses no máximo, né? A gente não pode perder tempo em relação a isso, não. Muitas vezes, inclusive, para o próprio SUS vai sair mais caro depois do tratamento tardio, suponho, né? Com menos chance de êxito também. Né? Sem dúvida, sem dúvida. Se você for parar para pensar, avaliar do ponto de vista financeiro para o sistema público, né, é muito mais barato você resolver o problema do paciente com uma cirurgia do que esse paciente ficar, né, tendo que realizar medicações, internamentos, né, complicações desse tratamento. É muito mais custoso. A ineficiência no tratamento, na gestão do tratamento. Agora, a gente entrevistou aqui um colega seu, pneumologista, sobre tuberculose. Né? Ele falava que tuberculose é a doença da pobreza, a doença da desigualdade, da exclusão social. Quem morre de câncer de pulmão, ou quem mais é acometido por câncer do pulmão, ou quem menos consegue diagnosticar precocemente, é exatamente essa parcela mais
pobre da população? Sim, A exclusão infelizmente. também fala aí. Sim, a gente já tem trabalho mostrando isso. A diferença, os dois cenários que existem no nosso país, né? O sistema privado e o sistema público, e a diferença é absurda no que tange assim, a capacidade de diagnóstico, capacidade de tratamento, né? Eu trabalho nos dois setores e assim, a gente faz das tripas coração, né? Como diz o ditado, para tentar levar uma qualidade, né? E um serviço de excelência no sistema público, mas a gente encontra muitas barreiras, né, em relação a isso, a questão de material, a questão de acesso mesmo, de dificuldade. O paciente chega no consultório para você solicita os exames e ele tem dificuldade, né, em realizar, e o retorno acaba sendo um pouco mais longo, né? Mais então tardio, isso dificulta né? muito, exatamente. O senhor estava falando mais cedo, não é? Que o câncer muitas vezes incide em pessoas que já fumaram durante muito tempo ao longo da vida. O tabagismo, está todo mundo careca de saber que é de fato, um dos principais fatores de risco, não é? Para o câncer de pulmão. É o principal fator de risco? Hoje, o câncer de pulmão, ele é provocado basicamente por causa do tabagismo ou tem outras causas também? Não, sem dúvida, o tabaco ele está muito relacionado, né? Cerca de 80% a 85% dos casos existe uma relação direta com o tabaco. Agora, existem outros fatores de risco, como exposição à poluição ambiental, você está exposto a alguns produtos químicos, como o asbesto amianto em fábrica de telhas, né? Também existe o gás radônio, muito aí em relação à mineração. Gás radônio. Isso, a mineração. A gente tem aqui uma mina de mineração em Caetité, aqui na Bahia, sim. que é um local realmente... A gente acaba recebendo alguns pacientes de lá, né? Por causa desse gás? Exploração do urânio lá. Isso, né? exploração do urânio, exatamente. Né? Então, fora o fator genético, né? Então, o fator genético, quem tem história familiar, principalmente de primeiro grau, tem que ficar atento em relação a isso. Doenças pulmonares prévias, como o enfisema pulmonar, que está relacionado ao tabaco, e até mesmo a fibrose pulmonar, são outros fatores de risco para desenvolver o câncer de pulmão. Quando fala-se em tabaco, consumidores de maconha, eles estão incluídos nesse grupo de risco? Não, a maconha a gente não tem nenhuma relação com o desenvolvimento do câncer de pulmão, né? Existem outros malefícios, né, da maconha, mas câncer de pulmão ainda não foi relacionado, não. Não tem nenhuma... Não, até o momento não. E uma vez que a gente sabe que o tabagismo é um dos principais fatores de risco, como é que o senhor avalia essas políticas públicas, as próprias campanhas anti-tabagismo, têm sido eficazes? Não, são muito válidas, né? Se a gente for parar para observar, houve uma mudança desse perfil, né? Eu acho que Salvador é uma das cidades em que menos se fuma no Brasil, né? Então, campanhas como essa são muito efetivas e válidas, né? Essa educação ao paciente, a gente sabe que é um vício difícil, né, de ser largado, mas existem terapias cognitivas, comportamentais, quando acompanhadas com um especialista na área, um pneumologista, um psicoterapeuta, existe uma grande efetividade, né, na cessação do tabagismo. Então, é muito importante essa conscientização da população. Ou seja, aproveitar o mês de agosto, claro que é o tipo da conscientização que tem que ocorrer durante o tempo todo, ao longo do ano todo, mas agora é o agosto branco, não é verdade? Que chama a atenção das pessoas exatamente para a importância, principalmente do diagnóstico precoce, que pode aumentar em muito as chances de cura das pessoas em geral. Dr. Pedro, muito obrigado pela sua disponibilidade, pela atenção dada aos nossos ouvintes. Fique à vontade aí para deixar um último recado para quem está interessado nesse papo nosso e sabe da importância de tocar nesse assunto, né? Eu que agradeço, Jefferson, Ernesto. E só lembrando, né? Então, você, paciente que já fumou ou ainda fuma, tem uma história familiar, né, na família, eu acho que procure seu médico, né? Hoje existe recursos para a gente conseguir diagnosticar, né, nesses pacientes que têm alto risco de desenvolver a doença, né? Com apenas uma tomografia de tórax de baixa dose, você consegue diagnosticar de uma forma precoce o câncer de pulmão, né, e ser submetido a um tratamento, né, mais efetivo, né, e com potencial curativo maior. Não é um simples raio-x, então, não, né? É uma tomografia... Tomografia com baixa dose de radiação. Sim. Não se preocupe, é quase que como se fosse um raio-x atualmente. Maravilha. Dr. Pedro Henrique Leite, médico e cirurgião torácico, muito obrigado mais uma vez. Bom dia e até uma próxima. Bom dia, obrigado. Agora 7h52.